E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro foram batizados, e naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 pessoas. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor a Deus, e maravilhas extraordinárias eram realizadas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam o dinheiro para com os pobres. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de serem salvos. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite, encontramos registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e dos versículos 40 ao 47. Todos os dias, Deus acrescentava à igreja os que haveriam de serem salvos. Este seguramente é um dos temas impressionantes da Bíblia Sagrada. Deus atuando sobre as pessoas de um modo geral. E esta atuação estava dirigida às pessoas que Deus, pela sua presciência e pela sua onisciência, sabia que aceitaria o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo São Paulo inicia a carta aos Coríntios dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem, dos que Deus anteviu que haveriam de crer. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo descreve que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pelo Evangelho se descobre a graça salvadora de Deus. Com isto, concluímos que entre todas as religiões existentes no mundo, todos os sistemas filosóficos, todos os ensinos, quer os legados como os transmitíveis, melhor, todos eles seguem melhor um padrão de influência. Como todos nós sabemos que existe no mundo duas influências que atuam. A de Deus, para conduzir a humanidade ao Evangelho, ou à salvação pelo Evangelho. E a do diabo e dos seus demônios, cujos ritos são muitos e têm como objetivo afastá-los os homens de Deus e, por conseguinte, da salvação. Este seguramente é um dos temas mais impressionantes quando estudamos a religião. A religião deveria ser uma única, porque Deus é único. Deus é único. Se a religião deveria atender à necessidade da reconciliação do ser humano com Deus, jamais poderia haver 2 ou 3 fórmulas diferentes da religião. A religião deveria ser um processo único de reconciliação da criatura com o Criador. Por conseguinte, o processo da salvação deveria igualmente ser único. Por essa razão, dizemos sempre que o cristianismo é a única religião de Deus, inquestionavelmente. Ainda que também dizemos que o cristianismo sofreu alterações justamente pela mesma imposição do diabo
e dos seus demônios, com o mesmo objetivo que ele teve e tem ao criar estes 100 números de religiões diferentes. Se o cristianismo é a única religião de Deus na terra, e o é, e o único meio pelo qual o homem pode salvar-se e continuar vivendo no pós-morte, todas as demais religiões existentes no mundo são de procedência maligna, do diabo. Isto posto, depararemos com um cristianismo que sofre alterações, mutações. Estas mudanças são impostas pelo próprio diabo, com o objetivo de retirar as pessoas das promessas de Deus. E a sua maneira é implícita nas fórmulas que ele adota. A falsificação do cristianismo original tem um objetivo determinado pelo diabo, pelos demônios. Algumas vezes vos citei neste microfone a questão registrada profeticamente pelo Espírito Santo através do apóstolo, no capítulo 4 da primeira carta escrita a Timóteo, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, onde o Espírito Santo profere algo impressionante, que há de ser que os demônios introduziriam mudanças no cristianismo. E estas mudanças impediriam que as pessoas fossem salvas. Criariam doutrinas falsificadas, alteradas. Pela criação desta doutrina, as pessoas não alcançariam a salvação. Então, quando falamos do cristianismo como a única religião de Deus, e a única que pode salvar o homem, depararemos também no cristianismo com a ação dos demônios, do diabo e dos demônios, por conseguinte. O diabo é Lúcifer, o primeiro ser posto aqui no mundo, criado por Deus e posto aqui no primeiro Éden, conforme o registro no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 14, e também no livro do profeta Ezequiel. Estes registros sagrados provam isto. Os anjos de Deus, que não eram demônios, porque demônio é opositor, ou quem se opõe, eles foram induzidos por Lúcifer, que tornou-se Satanás, a afastarem-se de Deus e criarem um mundo para si. É esta terra com tudo que existe. Ele influencia esta terra, e a Bíblia Sagrada é muito clara nisto. O apóstolo São Paulo detalha, com precisão incrível, a influência do diabo sobre a humanidade. E ela transcende o que se pode imaginar de religiões, por exemplo. Nós sempre utilizamos a religião para apresentar esta ação de Satanás para afastar as pessoas da salvação e do céu, por conseguinte da vida eterna, logicamente. Mas ela transpassa isto. Todo conhecimento existente no mundo é de procedência maligna, exceto o evangelho verdadeiro. Todo conhecimento existente no mundo, quer religioso ou não, é de procedência maligna. E entre ele, o evangelho falso, o cristianismo falso, também é de procedência maligna. E em tudo isto só conseguimos afastar da sua influência o cristianismo verdadeiro ortodoxo. O que seria o cristianismo verdadeiro ortodoxo? É a maneira utilizada, ensinada por Jesus Cristo e posta em prática pelos apóstolos, por exemplo. No texto que vos li, nos Atos dos Apóstolos, no 2º capítulo, descreve que literalmente as pessoas, elas eram advertidas pelos apóstolos a salvar-se, afastarem-se, não terem comunhão com os demais seres humanos que estariam sob a influência do diabo, evidentemente. Por isso Pedro, no seu discurso, a sua primeira grande homilia,
do capítulo 2, no dia do Pentecoste, ele adverte os que creram. Segundo Flávio Joséfo, o famoso historiador hebreu, havia em Jerusalém, no dia do Pentecoste, há 2000 anos atrás, cerca de 2 milhões de turistas, mas só 3 mil ou menos de 3 mil aceitaram a mensagem de Pedro e submeteram o seu batismo, que era a condição para ingressar na igreja e, por conseguinte, alcançar a salvação. Os demais rejeitaram e seguiram o seu caminho. Pedro adverte esse pequeno grupo de menos de 3 mil pessoas que aderiram à Igreja de Cristo e deram início àquela que tornou-se a maior igreja da história da humanidade, ou da humanidade melhor. Nesta advertência do apóstolo Pedro, ele diz: salvai-vos desta geração perversa. A perversidade é o comportamento que norteia as pessoas influenciadas pelo diabo. Perversidade, malignidade. Na verdade, Jesus classifica os homens em 4 níveis na sua geração. Geração má ou maligna, geração corrupta, geração perversa e geração adúltera. É Jesus que a classifica desta forma. E note-se, senhoras e senhores, que as gerações dos dias de Jesus, ou a geração em que Jesus viveu, era talvez 1000 vezes melhor do que a geração que nós vivemos hoje. A geração que nós estamos vivendo, a nossa geração, é a mais perversa, mais maligna de todas as gerações humanas, desde que Adão e Eva foi colocado no Jardim do Éden até o dia de hoje. A geração mais corrupta, mais perversa, mais maligna e mais adúltera de toda a história da humanidade é a geração que nós estamos vivendo. No meio desse caos, é evidente e lógico que o diabo dominasse, influenciasse completamente o comportamento das pessoas. E esta influência transcende a religião, ultrapassa os níveis da religião e alcança todo um sistema comportamental melhor. Imagine uma geração que cometem milhões de abortos por ano, praticantes de crimes hediondos. Milhões. E o mais incrível, que parte dos governos, estes chamados governos esquerdistas, ou de tendência marxista, ou comunista, como queiram, esses governos são financiadores desses crimes bárbaros, hediondos. Mas este é o comportamento de uma geração perversa, maligna, corrupta e adúltera. Imagine milhões e milhões de abortos por ano. É algo impressionante, incrível. Sem falar nos outros tipos de crimes bárbaros, hediondos, parricidas, matricidas. Pessoas que matam a própria mãe, o próprio pai. E o número disto está aumentando, deste comportamento. Tudo isto por causa da influência do diabo. A influência do diabo ultrapassou os níveis da religião, evidentemente. E já as pessoas não conseguem mais se religarem a Deus, porque o próprio cristianismo foi corrompido na sua alteração proposta pelos demônios. E o 4º capítulo da carta a Timóteo registra que os cristãos que aderirem ao evangelho dos demônios tornar-se-ão literalmente homens hipócritas. A hipocrisia será a sua marca de identificação. O seu comportamento será marcado por um sistema literalmente inaceitável. Não somente ao cristianismo, mas ao comportamento humano. A hipocrisia é algo impressionante, literalmente.
também estas pessoas sofrerão uma alteração comportamental, porque terão as suas consciências cauterizadas. Elas não sentirão nenhum remorso por aquilo que cometem melhor. Por isso, quando deparamos com uma multidão inaceitável de abortos, e sabemos que esses abortos são financiados por muitos governos de países ricos, ficamos estarrecidos, impressionados. Isto revela duas coisas. Primeiro, que a geração que nós vivemos é infinitamente pior do que a geração dos judeus dos dias de Cristo e dos povos gentílicos daqueles dias. Também revela-nos que a influência de Satanás multiplicou-se algumas vezes, para não dizer centenas de vezes. E a sua influência estende-se em todos os níveis, quer religião ou da religião, como os demais conhecimentos. Literalmente. Quando lemos o capítulo 2 da carta escrita pelo apóstolo São Paulo à igreja em Éfeso, na Bíblia Sagrada, nós ficamos estarrecidos quando Paulo descreve que a humanidade inteira, sem exceção alguma, está morta. O termo morte deriva de uma raiz que significa separado. Então a humanidade inteira está separada de Deus. Precisa ser religada através de um processo, comumente conhecido como religião ou religação, literalmente. Mas se os meios da religação não forem divinos, passa de religação para um processo enganoso. Literalmente, o propósito de Satanás é criar este processo enganoso, em que a pessoa pensa que vai ser religado. O processo oferecido é de religação. Todavia, a pessoa coloca a sua alma, o seu destino eterno, na mão ou nas mãos de líderes religiosos que haverão de interceder, rogar ou tornar-se o mediador para que esta pessoa seja conhecida ou levada a Deus, reconhecida por Deus como pessoa religada. A essência de toda a ação de Satanás está voltada sobre a religião, evidentemente, mas não só sobre a religião. Ela é expansiva e abrange todos os campos do relacionamento humano e, por conseguinte, do conhecimento, de tal forma que toda a ciência utilizada no sistema de conhecimento legado ou transmitido tem origem em Satanás, com o objetivo de afastar essas pessoas da religação a Deus. O único meio de religação do ser humano a Deus é através do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho tem que ser o Evangelho ortodoxo, o genuíno, o verdadeiro, o que está escrito na Bíblia Sagrada e como se procedeu no início da igreja chamada a Era Apostólica, ou a igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, como queiram, literalmente. Ora, se o cristianismo se abriu para as ações de demônios e tornou-se parte dele uma religião de demônios, então o que dizer das demais religiões não cristãs? Diríamos que o cristianismo alterado tornou-se tão nocivo ao ser humano quanto as demais religiões não cristãs. Não há dúvida alguma. Todos os teólogos que estudam o cristianismo e a Bíblia Sagrada são unânimes.
Todas as religiões não cristãs existentes no mundo são de procedência maligna e diabólica. A essência deste propósito maligno e diabólico de Satanás é afastar o homem dos céus pelo processo enganoso. As suas religiões são enganos organizados, articulados, cuidadosamente organizados para enganar o ser humano e lançá-los das profundezas do inferno. Por essa razão, quando Jesus ensinou, e o registro sagrado feito pelos historiadores evangélicos dos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são enfáticos em afirmar que o único meio do homem alcançar a segurança para a salvação é conhecendo a verdade. Por isso Jesus enfatiza no 8º capítulo do Evangelho de São João, e o versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do engano de Satanás, dos enganos de Satanás, literalmente. Logo, o capítulo 2 da carta aos Efésios descreve detalhadamente o estado geral em que a humanidade vive. E quando eu falo de humanidade, eu estou falando de doutos e de indoutos. Eu estou falando de pessoas que possuem nível universitário e pessoas que não possuem nenhum conhecimento legado, adquirido, evidentemente. Estou falando de excelências, pessoas que ocupam altos cargos governamentais e instituições internacionais, mas que são mortas e estão só esperando o desenlace da sua vida para entrar direto nos portais do inferno, literalmente. Este processo é incrível. Por isso Paulo está descrevendo com detalhe. Nós, os cristãos, nós, os salvos, que hoje somos salvos através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós éramos também, ou estávamos também, mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ora, o ser humano, por natureza, é um ser destituído da glória e da vida que Deus trouxe ao mundo, através da criação do homem, Adão e Eva. Por isso o texto sagrado da carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, descreve que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. De tal maneira que a morte tornou a recompensa, ou tornou-se a recompensa do pecado. Numa tradução mais antiga, descreve assim: o salário do pecado é a morte. Como o apóstolo descreve, toda a humanidade está separada de Deus. O 3º capítulo da carta aos Romanos, e o versículo 23 descreve: todos os homens pecaram, e todos eles estão separados de Deus. A prova disto é que todos os homens caminham para a morte. Todos os homens envelhecem. Todos os homens, ao envelhecer e não morrer. Não existe ninguém vivendo na terra há mais de 200 anos, ou talvez menos do que isto. Porque a morte os alcançou em um desses anos de vida e os ceifou, os levou. A prova de que todos os homens pecaram é o estado da morte. A morte é a recompensa ou o salário que a pessoa recebe pela ação pecaminosa que pratica, literalmente. Por isso o salário, a paga do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte. A religião
foi um projeto de Deus para religar estas pessoas antes da morte, ou da morte física, antes da separação de seus corpos e dos seus espíritos, literalmente, que é a morte, a separação. Morte é separação. O capítulo 9, o versículo 27 da carta aos Hebreus, está descrito na Bíblia Sagrada que a morte encerra o destino da alma humana. A alma é esse conjunto tripartite das três partes distintas que formam o ser humano. Os nossos corpos, os nossos espíritos, e a união dos dois produz um estado chamado alma, literalmente. Quando separa-se o espírito do corpo, a alma deixa de existir, porque ela é um estado. Se estudarmos a criação, no livro da Gênesis, na Bíblia Sagrada, encontramos a formação ou a criação do ser humano, formando o homem a alma. Por isso diz o texto sagrado. No capítulo 2, o 7º versículo do livro da Gênesis, quando Deus forma o homem da lama, do pó da terra, da argila. Argila parece o termo mais adequado para definir os corpos humanos em seu original, ou no material originalmente utilizado por Deus. Até porque o termo Adam, ou Adão, literalmente, da língua portuguesa, define isto: homem de pele vermelha, argila, aquele solo da terra vermelha, comumente moldável e facilmente moldável, que se usa para a cerâmica e para outros trabalhos desta área. Ouçam, senhores, que a Bíblia descreve que Deus formou o homem do pó da terra, da lama, da argila, na forma de um boneco, e soprou nas suas narinas o espírito de vida, o ruach da vida, e o homem tornou-se. Esse tornar-se é o estado. Quando o espírito adentrou esta matéria chamada lama ou terra ou argila, isto encheu de ar por dentro e tornou-se, ou tomou esta fórmula, ou esta forma que nós possuímos dos nossos corpos. Mas dentro de nós está o espírito. Quando o homem morre é porque o espírito sai dos corpos. Salomão, o sábio judeu, ele descreve isto com precisão no seu livro de Eclesiastes, dizendo: morrendo o homem, o espírito que veio de Deus volta para Deus, e o corpo que foi tomado da terra deve então ser tomado e colocado na terra outra vez, nas sepulturas. A vida se interrompe, pare, a alma deixa de existir. Era a união dos dois corpos. Esta união produzia a ação que todos nós possuímos enquanto estamos em vida. A morte, por conseguinte, encerra o destino da nossa alma. Imagine os senhores e as senhoras. Quantos milhões de muçulmanos existem no mundo? Quantos milhões de budistas, hinduístas, animistas? Quantos milhões existem no mundo de outras religiões não cristãs? Todos eles estão marcados para a morte. Ao morrerem, o seu fim está lacrado, está decidido, está sacramentado. Terminou a sua vida. Não existe mais como permanecer, literalmente. Se tomarmos o cristianismo como a única religião verdadeira de Deus para a salvação e para a vida eterna, depararemos com uma ação de demônios alterando o cristianismo, para que nem nós, os cristãos, tivéssemos segurança e pudéssemos confiar na religião que nos é legada. Por isso diz o texto sagrado, expressamente o Espírito Santo adverte que nos últimos tempos do cristianismo haverão homens instruídos, inspirados por demônios, e abraçarão doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios são um cristianismo falsificado, que não nos garante a salvação. Estamos falando disto dentro do segmento religioso cristão. E aí está
esta advertência terrível. Estes homens serão hipócritas e terão as suas consciências cauterizadas. Estão sabendo que vão para o inferno e arrastarão milhões para o inferno, mas a sua consciência está morta. Eles não sentem nada, nem para eles, nem para os outros. Estão dominados pelos demônios. Esta é uma das grandes preocupações que devemos ter. E uma das preocupações para continuar falando a verdade para todas as pessoas. Por exemplo, um cristianismo alterado pelos demônios, modificado pelos demônios, ele modificaria as partes essenciais da promessa de Deus. Jesus, quando mandou os discípulos, ele deu-lhes ordem dizendo: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Não pregue religiões, pregue o evangelho, como está escrito e se exara das páginas do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. Preguem. Quem crer, seja batizado. E ao serem batizados, receberão perdão de seus pecados. Observe isso no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quando o próprio Pedro, o primeiro grande pregador evangélico da história da igreja primitiva, ao levantar-se no dia do Pentecostes, depois de receber o batismo no Espírito Santo, ele transmite uma homilia impressionante. As pessoas em lágrimas, gritando e chorando, perguntam o que faremos para ser salvo. E ele lhes diz: arrependam-se cada um de vós do sistema de vida que vocês estão vivendo. O modelo de vida que estão vivendo, arrependam-se dos seus atos. E aceite a Jesus como seu Salvador. E sejam batizados no batismo em que Jesus Cristo foi batizado, para perdão dos vossos pecados. Todas as pessoas do mundo, ou a maioria delas, mesmo as cristãs, não conhecem a importância do batismo e nem o seu significado. Nada. Simplesmente sabe que existe um batismo no cristianismo, mas não conhece a essência dele. O que pertence à Bíblia, o que pertence ao original e o que não pertence. O que é verdadeiro e o que é falso. Porque existe o batismo verdadeiro e o batismo falso. O batismo verdadeiro é a prática praticada por Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja e até o dia de hoje. É a ortodoxia que está registrada nesta palavra, o verdadeiro, o modelo verdadeiro, que iniciou com João Batista e se estendeu até o dia de hoje. Mas se os demônios falsificaram o cristianismo, ou fizeram para tirar o efeito das promessas salvíficas, então a sua primeira grande ação está voltada para o batismo. Por quê? Porque o batismo tem ou contém uma promessa divina. Toda pessoa que crer em Jesus Cristo e ao serem batizados, receberão a promessa da absolvição da condenação eterna. Nós possuímos uma tríplice herança pecaminosa. Os pecados originais de Adão e Eva, que são transmitidos pelo homem, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Este pecado da herança genética, a herança adâmica melhor. Depois vem os pecados dos pais para os filhos, como a Bíblia descreve. Deus visitará os pecados dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração dos idólatras, por exemplo. Todo católico que existe na face da terra é um idólatra, é um exemplo. Mas os muçulmanos também são idólatras. Os muçulmanos são idólatras. E eles possuem os seus segredos de idolatria, literalmente. Quando se vai a Meca e se conhece o que existe em Meca, todo o sistema religioso é idólatra dentro do islamismo. E eles também serão condenados pela idolatria. E os outros sistemas, igualmente, de religião falsa, serão condenados pelo seu próprio sistema, que literalmente são idólatra. Toda a religião do diabo é idólatra, literalmente. A idolatria é a marca registrada de Satanás, desde os primórdios da geração ou da criação humana sobre esta terra. Mas existe uma terceira situação em que nos arrasta para a pecaminosidade,
que são o tempo da nossa ignorância, quando não conhecíamos o cristianismo verdadeiro e vivíamos um padrão de religião que para muitos era cristão, quando de fato não era. Era um engano de Satanás através da falsificação do cristianismo verdadeiro. Então esse diabo, esses demônios, esse sistema de alteração dos princípios verdadeiros ou da ortodoxia verdadeira, para que não recebêssemos a promessa. O batismo produz para nós uma promessa de absolvição da condenação que Deus já havia lavrado. Quem peca vai ser julgado. O pecado gera morte, gera separação de Deus. Através da nossa obediência, obtivemos melhor a reconciliação com Deus. Pela reconciliação, a absolvição de sermos julgados e condenados pelos tribunais eternos de Deus. O capítulo 20 do livro do Apocalipse, o versículo 11 ao versículo 15, descreve um quadro do julgamento final de toda a humanidade. E a equidade de Deus é aqui comparada dentro de uma figura de linguagem como um trono de justiça. Por isso o trono branco, literalmente. O branco aqui representa a justiça, a equidade divina. Agora, todo ser humano será julgado. E a Bíblia descreve que será aberto o livro dos feitos dos homens. Ora, se alguém aceita Jesus como Salvador e se submete ao batismo verdadeiro, esta pessoa receberá a promessa da absolvição e não será julgado, não será condenado, melhor, naquele julgamento eterno. Por essa razão, cada pessoa, ao morrer, passa pelo tribunal e é julgado. Pelo tribunal e é julgado. Agora observe o que está escrito no capítulo 20 do livro do Apocalipse e o versículo 11 em diante. Todos os mortos passaram pelo tribunal. Ao chegarem ao tribunal do trono branco de Deus, eles todos, sem exceção, foram submetidos ao julgamento pelos feitos que fizeram durante o período em que viveram em seus corpos, pelos seus atos, pelas suas obras, pelo seu comportamento, pelas suas palavras. Por tudo isto o homem será julgado, a humanidade será julgada. Diz a Bíblia que os mortos ressuscitaram para serem julgados no dia do juízo final. Haverá 2 julgamentos, um julgamento transitório e um definitivo. Por isso haverá 2 mortes. O homem morrerá 2 vezes se for condenado. Mas encontramos em Apocalipse capítulo 20, que toda pessoa que tinha o seu nome escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro, o livro de Jesus de Nazaré, toda pessoa que teve o seu nome escrito no livro da vida, esta pessoa não foi julgada. Ela não morreu, não ficou separada de Deus. Ela passou da morte para a vida. Esse julgamento imposto traz algo impressionante, literalmente, que precisamos entender, precisamos compreender, literalmente, que é algo impressionante. Quem tinha, note bem, o seu nome escrito no livro da vida, não foi julgado, mas passou da morte para a vida. Esta questão é sumamente importante para compreendermos. O texto inicia dizendo o seguinte: todos os seres humanos serão julgados pelas coisas que cometeram, pelas suas obras, pelos seus feitos, todos, sem exceção.
Mas num determinado momento, descreve que Deus abre os livros das obras de tal forma que todos os nossos atos, enquanto estamos em nossos corpos, são registrados por Deus em um livro que está na sua presença no céu, literalmente, diante de Deus nos céus. E Deus conhece os nossos feitos por causa desses registros, ou pela sua presciência, ou pela sua onisciência, ou pela sua onipresença, ou pela sua onipotência. Por um dos seus atributos, Deus registra os feitos de todos os seres humanos. Quando nós nos tornamos cristãos, aceitamos Jesus como Salvador, e aceitando Jesus como Salvador, eu não estou me referindo ao cristianismo geral, mas a este cristianismo restrito ao evangelho original da Bíblia Sagrada. E quando aceitamos Jesus e somos batizados, todos esses estados de feitos pecaminosos são apagados, somos absolvidos. O 3º capítulo da carta a Filipenses descreve algo impressionante numa linguagem figurada que Paulo utiliza, dizendo assim: Deus tomou o documento que era contra nós, que estava no seu tribunal nos céus. Os nossos feitos, os nossos maus feitos, os nossos delitos, os nossos pecados. Tudo que fizemos fora da permissão da lei divina. Deus tomou isso e encravou na cruz. Esse texto figurado, esta figura de linguagem, quer nos trazer à memória algo assim. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, em sua morte vicária, ele tomou a nossa condição de pecador e ofereceu-nos a sua condição de Filho de Deus, de Salvador do mundo, Redentor da humanidade, literalmente. Então, quando a Bíblia descreve que Deus toma os nossos pecados e encravou na cruz, o documento que estava nas ordenanças de Deus nos céus, ele tomou e encravou sobre a cruz do Calvário, no Monte Calvário. Quer dizer que Deus transferiu a justiça de Jesus para nós e a nossa injustiça colocou sobre Cristo na cruz do Calvário. Por isso, quando aceitamos a Jesus e nos submetemos ao batismo, somos absolvidos de todas estas más obras. E automaticamente, não respondemos mais por isto. Por isso que no céu haverá 2 livros. Os livros gerais dos feitos dos homens, que são delitos e pecados, e o livro dos nomes, aonde se registrará os nomes de todo cristão que cumpre a ortodoxia bíblica e ao se batizar recebe a absolvição de todos os seus delitos e pecados. Por isso o 8º capítulo da carta aos Romanos, com muita precisão, diz que agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o estado da pecaminosidade da humanidade. Mas, aceitando Jesus, submetendo-se aos seus mandamentos, recebemos o batismo no Espírito Santo e fomos introduzidos no reino dos céus e na família de Deus. Esta é uma das questões interessantes. Quando estudamos a ação dos demônios, através da tentativa de impedir que cumpramos o verdadeiro evangelho e os verdadeiros mandamentos, descobrimos imediatamente, por exemplo, sobre o mandamento que Jesus deixou. Quando ele disse aos discípulos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 16 melhor, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer, seja batizado e será salvo. Ora, o batismo aqui é uma citação do modelo genuíno e verdadeiro, ortodoxo, que está contido nas páginas da Bíblia Sagrada.
Foi ministrado inicialmente por João Batista, depois pelos discípulos de Jesus e a sequência até o dia de hoje. É o batismo por imersão de corpo inteiro na água, como João fez no Rio Jordão, onde batizou o próprio Jesus, batizou os discípulos de Jesus, e depois os próprios discípulos seguiram batizando depois da morte de João. Já haviam batizado enquanto João estava vivo, batizando junto com João, e depois seguiram após o assassinato de João, por ordem do imperador ou do rei de Israel naqueles dias, literalmente. Agora, ao tomarmos esse exemplo, precisamos localizar aonde está a ação do evangelho dos demônios e onde está o batismo dos demônios. Porque o batismo dos demônios é a falsificação dos originais. Os originais é o modelo que Deus introduziu. A ação dos demônios falsificaram este modelo, literalmente. Então, por exemplo, na questão do batismo, os demônios criaram em lugar do batismo um outro modelo diferente, com o intuito de impedir que essas pessoas alcançassem a promessa de Deus. As pessoas que praticassem esse cristianismo dos demônios, evidentemente. Agora, observe, os senhores, que o modelo original em que João Batista utilizou e ministrou a Jesus, aos discípulos, a todo o povo judeu dos seus dias, e que os discípulos seguiram, os pais seguiram, os pais da igreja seguiram, e chegou até nós, é o modelo do batismo por imersão, mergulhar a pessoa de corpo inteiro dentro da água, num lugar que exista água suficiente para cobrir os corpos dos batizandos, literalmente. Esse é o modelo original do cristianismo de Jesus de Nazaré, dos apóstolos, da igreja primitiva e da Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma exceção na Bíblia para o batismo, nenhuma exceção. Mas como nós encontramos na Bíblia, e o senhor e a senhora pode ler aí na sua casa, o senhor que possui um exemplar da Bíblia, pode ler na sua casa, e quem não possui, pode fazer uma consulta na internet, só acesse aí a Bíblia Sagrada, coloque aí batismo. Se quiser usar o grego, use também, ou não há problema nenhum, use a língua grega, use a língua hebraica, use a língua aramaica, use o idioma inglês, francês, árabe, use o idioma que usar, o senhor e a senhora vai encontrar aí o termo batismo, literalmente, como mergulhar em água. Se os senhores acessaram o site católico, da Igreja Católica Apostólica Romana, os senhores lerão no próprio site da Igreja Católica que a igreja primitiva batizava por imersão. Se os senhores continuarem lendo o pensamento dos teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana dos séculos anteriores e até do presente século, os senhores entenderão que eles vão descrever aí com detalhe que o termo original para batismo é mergulhar em água, é imergir as pessoas de corpo inteiro dentro da água. Eles estão ensinando isto, como original da Bíblia Sagrada. Agora, por que eles praticam um outro tipo de batismo? E onde está o batismo dos demônios? Como caracterizá-lo no seio do cristianismo atual? Por exemplo, todo batismo por aspersão é prática da doutrina dos demônios. O batismo por aspersão é prática da doutrina dos demônios. Aspergir é jogar água sobre o batizando, literalmente. Existe um outro processo dentro disso que é chamado a afusão. Derramar um pouco de água sobre a cabeça do batizando. Essas duas formas de batismo é o batismo dos demônios, introduzido pelos demônios. Todas as pessoas que passam por isto, elas estão sendo enganadas pelos demônios, por Satanás e os seus demônios, com o intuito único de se estenderem assim até o dia da sua morte, para que desça direto ao abismo do inferno, literalmente. Para os sacerdotes que adotaram isto, eles não podem
de nenhuma maneira sentir nenhuma compaixão do senhor e da senhora, porque eles têm a sua mente cauterizada. Os demônios tornaram a sua mente insensível. Cauterizar, para que os senhores e as senhoras entendam, é um processo cirúrgico que se utiliza para, por exemplo, quando rompe um dos vasos sanguíneos das nossas veias, de uma linguagem mais direta, rompe-se, o cirurgião faz esta calcificação da veia. Ele introduz um ferro quente e lacra esta veia para que o sangue não continue a evair-se das veias. Exatamente isto, literalmente. Então, quando a Bíblia diz que esses sacerdotes têm as suas mentes cauterizadas, a cauterização se faz com ferro quente ou com alguma coisa quente que queime aquela área e isole aquela área. Então, as suas mentes estão queimadas. Estão, literalmente, passaram sobre ela um ferro quente. Os demônios passaram com alguma coisa ali e tornaram insensível. Quando a nossa mente se torna insensível, quando a nossa mente é cauterizada, a gente já não sente mais nada. Nem por nós e nem pelos demais. Então é possível que um sacerdote tome uma criancinha nas mãos e transmita a esta criancinha o processo da rantização, e não do batismo, do rantizo. E sem sentir nada, absolutamente nada, e nem estar aí para esta criancinha, se ela vai crescer no engano e vai morrer no engano, e se vai para o inferno, para eles não tem nenhum problema. A mãe está ali devota, o pai está ali junto devoto, são devotos das práticas do rantizo e com a esperança que um dia o seu filhinho vai chegar ao céu, a sua filhinha vai chegar ao céu. Quando de fato não existe possibilidade destas pessoas chegarem ao céu. Esta é a doutrina dos demônios. O rantizo é doutrina de demônios. A prática do rantizo é doutrina dos demônios. E o diabo é tão sagaz nos seus projetos que enquanto Deus tem uma única fórmula de batismo, ele criou duas. Ele criou o processo da aspersão e o processo da afusão. Então, para o pai ou para a mãe que fica insegura, olha, senhor aí, prelado, será que não é melhor o senhor derramar um pouquinho de água na cabeça do meu filho, da minha filha? Sim, posso fazer isto. Porque o diabo criou duas fórmulas, criou a aspersão e a afusão. Então, não importa se a senhora não quer que eu jogue umas gotinhas de água sobre a cabeça do seu filho, da sua filhinha, não tem problema. O diabo criou duas maneiras, ele criou duas para favorecer a senhora, favorecer o senhor, no processo enganoso. Se o senhor não quer que eu jogue um pouquinho de água com meus dedos em cima da cabeça da criança, eu derramo um pouquinho, não tem problema. Não tem problema. No batismo original só existe uma forma, mergulhar na água. Mas no batismo do diabo existe duas formas e até outras pode existir aí que ministrem outras maneiras, literalmente. Então vejam, senhores, que quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de algo impressionante. Impressionante. Por que é impressionante? Porque a morte vai encerrar o destino da sua alma. Quando o senhor, a senhora morrer, ninguém sabe para onde o senhor vai. O senhor não vai ter mais comunicação. Quando o seu espírito sair do corpo, o senhor não fala mais com ninguém. O senhor vai continuar ouvindo, vai continuar falando, mas não pode se comunicar com o mundo dos vivos. O capítulo 16 do Evangelho de Lucas registra isto com uma precisão incrível. Do inferno as pessoas gritam, porque elas veem os vivos. Imagina o marido lá no inferno, olhando para a mulher na casa, para os filhos caminhando na casa e gritando desesperado no meio das chamas. E a mulher nunca vai ouvir, os filhos nunca vão ouvi-lo. Por quê? A comunicação dá-se pelo Espírito enquanto estamos em corpos, nos corpos. Ao deixar o nosso corpo, o Espírito cai num vazio. E se ele não é salvo, ele vai cair no inferno. Lá embaixo está o inferno, está escrito na Bíblia, lá embaixo. É para lá que as pessoas vão.
Elas vão caindo num vazio e vão chegar lá no inferno, no meio das chamas. Por isso a Bíblia descreve aí no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que Deus ordena os seus anjos para buscar os escolhidos, os salvos. Esses anjos vêm do céu e tomam o espírito e levam para o céu, para protegê-los de cair nesse vazio e chegar ao inferno. O capítulo 16 do Evangelho de Lucas narra aí com precisão que os anjos vieram e tomaram o espírito do pobre Lázaro, e levaram para o céu. E colocaram sentado ao lado de Abraão, o patriarca da fé. Enquanto isto, chegou o dia da morte do rico. O rico crente da mesma igreja, fiel, devoto, mas morreu. E a minha Bíblia e a vossa Bíblia, porque os originais da Bíblia é um só, registra que ele achou-se no inferno. Ele foi caindo até cair em cima das montanhas do inferno. Montanhas de lavas, de fogo escaldante, líquido. E ao cair naquele lugar, ele levantou os olhos para o céu e olhou e viu o céu. E conheceu Abraão. Conheceu porque alguém falou. Aquele lá é Abraão. E ele gritou: Pai Abraão, por favor, esse que está do seu lado, está aí ao seu lado, ele era meu vizinho. Eu, Lázaro, eu conheço muito bem ele, era pobre. E eu pensei que a riqueza era uma bênção, pai Abraão, mas agora descobri que a riqueza é uma maldição. Esse pobre está aí do seu lado, por favor, manda ele molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, que estou atormentado nas chamas do inferno. Abraão disse: não é possível. Não é possível. Te lembra lá na terra? Sim. Qual era a prioridade que tu tinha? Era a riqueza. Pois é, agora tu está aí no lugar da prioridade que tu escolher. Tu estava escolhendo algo que Deus não preparou para os salvos. E tu escolheu errado. Olha o teu vizinho Lázaro aí. Ele escolheu a pobreza. Ele sofreu muito, passou muita dificuldade, mas hoje ele está consolado aqui no céu. E tu estás aí abandonado no inferno. Este processo enganoso de Satanás pelo falso evangelho, ele inclui até as igrejas evangélicas que pregam prosperidade. Todo é um processo enganoso de Satanás para tirar a pessoa do céu. Ninguém imagina que esse diabo cruzaria os braços e ficaria esperando que o Senhor não aceitasse o Evangelho de Jesus Cristo. Ou ele jamais cruzaria os braços pensando assim: Deus criou uma religião, eu vou criar 1000. Deus criou uma religião para reconciliar o homem com ele, eu vou criar 1000 para impedir que esse homem seja reconciliado, porque o diabo declarou guerra a Deus. A Bíblia diz que ele é o arqui-inimigo de Deus. Ele é o arqui-inimigo do bem. Ele é o arqui-inimigo do ser humano, porque o ser humano tomou o seu lugar. Foi Adão que foi colocado no lugar de Lúcifer. O primeiro ser criado aqui na terra foi Lúcifer. Foi criado e foi colocado no jardim do Éden. Quando ele caiu, Deus levantou Adão, formou da lama da terra, colocou lá no seu lugar. E ele destruiu Adão. E ele quer destruir todos os seres humanos, todos. A sua luta é contra todos. Por isso ele utiliza a religião, porque o único processo do homem voltar-se para Deus é através da religião. Mas não é da religião falsa, é da religião verdadeira. E a religião verdadeira é única, é só o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho ortodoxo de Jesus Cristo, é o único. E o único meio do Senhor se salvar é cumprir os mandamentos originais. Se o Senhor é evangélico, por exemplo, a única maneira é o Senhor ver que tipo de batismo que o Senhor foi batizado. Existem evangélicos aí sendo batizados no mar. É um grande engodo de Satanás para arrastar as pessoas ao inferno. Ou muitos evangélicos rantizados, que derramaram aguinha na cabeça quando era criancinha, evangélicos, adotam o rantizo em vez do batismo. Há milhões de católicos que estão aí imaginando que vão um dia chegar ao céu. Para eles não existe nenhuma esperança. Não há salvação para rantizo. Não existe. Não há possibilidade disto.
E este é o processo enganoso de Satanás, preparado numa luta tenaz contra as vidas humanas para nos enganar e arrastar para o inferno. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao único meio. Quando Jesus fala aos discípulos no capítulo 14 do Evangelho de São João, e esses perguntam: como chegaremos ao céu? Jesus disse: não se preocupe, eu sou o caminho para o céu, eu sou a verdade das religiões, e eu sou a própria vida eterna. Literalmente. E Jesus foi enfático: ninguém jamais chegará ao céu por religiões, jamais. A única maneira é através de mim. Então o Evangelho de Cristo, ele é centro de tudo. Por isso dizemos que o Evangelho é cristocêntrico. Tudo da salvação, tudo da religião converge para Cristo. Toda religião sem Cristo é um projeto diabólico, maligno, patenteado pelo inferno. E todo o cristianismo falsificado é igualmente um projeto diabólico que visa enganar as pessoas. Ah, o senhor quer ser cristão? Então eu vou lhe dar a fórmula mais agradável do cristianismo. O senhor rantiza os seus filhinhos quando eles forem pequeninhos, rantize eles, não se preocupe não seja fanático. Adote aí o catolicismo romano, as religiões evangélicas tradicionais, rantiza o seu filho. Há uma esperança para o seu filho, é a esperança do engano. Quando o seu filhinho morrer, a sua filhinha ficar velha e morrer, ele vai descobrir que não era salvo, que ele foi enganado pelo diabo e que hoje não existe mais esperança, porque a morte encerra o destino da alma humana. Portanto, meu amigo e minha senhora, ainda existe uma esperança para o Senhor. Sempre me lembro do livro de Deuteronômio, do Antigo Testamento, a advertência de Deus e a proposta de Deus. Deus não quer ninguém obrigado no céu. Deus quer que o Senhor vá para o céu por amor a Jesus Cristo. É isso. Por isso ele descreve: proponho a vocês a vida ou a morte. Escolham vocês. Escolham vocês. Proponho a vocês a vida e o bem, ou a morte e o mal. A vida e o bem. Se vocês aceitarem a vida de Deus é através de Jesus Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês vão alcançar o bem, a salvação e a vida eterna. Ou então, sigam as religiões que vocês se agradarem, ou façam o cristianismo, ou as religiões não cristãs, e infelizmente vocês receberão o mal, a destruição, a morte, a miséria e a eterna separação de Deus. Escolha o Senhor e a senhora. Ore comigo, nosso Pai, soberano, divino, Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado e o nosso Redentor, eu lhe rogo nesta noite pelos homens, as mulheres, os jovens e as crianças que me ouvem, dá-lhes entendimento e permita-lhes a graça para que abrace a Jesus como Salvador e cumpra os mandamentos divinos do Evangelho para alcançar o perdão dos seus pecados, a salvação e a vida eterna.